que é o Marlon. Sei que já é uma coisa datada, já passou a onda, mas enfim, eu vou fazer agora o meu Draw My Life, mas só sobre RPG. Eu fiquei meio em dúvida de quando começou essa minha vontade de saber o que é o jogo. Eu acho que acabou sendo quando eu fui apresentado a um gibi no colégio do Indiana Jones. Isso faz muito tempo. Não era um RPG em si, era uma espécie de gibi-jogo em que você podia decidir o final da história, optando por um caminho ou outro. Quando eu li aquilo, a minha cabeça explodiu, que era uma possibilidade que nunca tinha me ocorrido, que eu poderia mudar os rumos da história de acordo com a minha vontade. Como todo garoto normal dos anos 90, como eu não tinha onde descobrir aquilo apenas na escola, onde mais ninguém conhecia nada sobre outros livros, jogos como aquele, até por ser um lugar bem do interior, eu fui até o centro da minha cidade visitar a biblioteca, porque eu acreditava que lá eu ia acabar descobrindo. Afinal, tudo o que existe tinha que estar lá na biblioteca registrado de alguma forma. Por isso, quando eu perguntei pro bibliotecário se tinha alguma coisa sobre RPG, ele me olhou com uma cara meio de que não estava entendendo e disse, procura ali nos livros, vamos dar uma olhada. E eu procurei em enciclopédia, e procurei em dicionário, e claro que não tinha nada. E isso me deixou mais em dúvida ainda. O que diabos era uma coisa que não existia na biblioteca? Também não tinha me ocorrido que todo o prédio e o acervo havia sido adquirido na década de 70. Então não ia poder ter nada lá sobre aquilo. Para um moleque de 12 anos, isso significava o quê? Se não está na biblioteca, deve ser uma coisa muito escondida das pessoas. E eu achei isso bem legal naquele tempo. Conforme os anos passaram, a gente começou a sair da minha cidadezinha e ir até a cidade vizinha para zoar e ir atrás de coisas que não tinha na nossa cidade. Gibi, livros, CDs, principalmente. E foi lá que, andando pelas lojas que existiam na época, que eu vi pela primeira vez um RPG que era um GURPS e que eu não comprei, apesar de pensar, estão vendendo, porque era caro demais para minhas possibilidades na época. Coincidentemente ou não, um tempo depois, eu acabei encontrando numa lojinha que estava falindo uma caixa de HeroQuest. Era um joguinho da Estrela que normalmente custaria uma fortuna, mas lá estava barato porque a moça dá PT na loja dela. E eu li aquilo e pensei, é isso. Agora eu tenho um RPG, não era exatamente o que eu imaginava, mas eu achei legal. E eu joguei muito, nós jogamos HeroQuest milhares de vezes e eu matava os personagens sem dó nem piedade. Depois de tanto jogar as mesmas aventuras repetidamente, eu acabei achando numa banca, uma Dragão Brasil, que tinham novas aventuras. Quando eu abri a revista e li, eu vi que não era nada daquilo que eu tinha imaginado. E também notei que RPG era diferente de HeroQuest. O que eu jogava não era exatamente o que eu achava que eu estava jogando. Depois de volta para Blumenau, numa outra oportunidade, eu vi que nessa mesma loja, que estava aí no mesmo GURPS lá parado, vinha um mini GURPS, que era um jogo igual, só que mais barato. O problema dele, que eu também só soube depois de comprar, é que ele era focado na história do Brasil. Então depois de jogar 2 ou 3 vezes como cangaceiro, cansou e nós não jogávamos mais. Até porque as histórias que nós contávamos invariavelmente envolviam destruição em massa por anjos e demônios e criaturas das trevas, e elas sempre acabavam da mesma maneira. Nós falhávamos e o mundo explodia. Nenhum jogo encaixou tão bem com esse conceito de poder absurdo quanto o 3DT. Quando ele chegou na banca, ele custava R$6. Era um valor que eu não tinha no momento. E eu tive que mendigar pelo trocado para poder comprar essa revista. E através dela que eu conheci vários outros RPGs. Principalmente o Vampiro, que nós jogamos há algum tempo. Chegamos a participar de lives em Blumenau. Mas sempre voltava pro 3DT quando jogar em mesa. Mais ou menos nessa época também eu comprei o meu primeiro computador, depois de 3 anos trabalhando, e com ele eu descobri que mais pessoas estavam em situações semelhantes, que gostavam de RPG e gostavam do 3DT. E foi através desses que eu conheci a Alicia Tormenta e também nela o pessoal que desenvolveu o Meline. Em Meline eu joguei praticamente 8 anos através de Play by Mail, até a chegada da nova versão do 3DT, o Alpha, quando a gente deixou de lado todos os mods e coisas que tínhamos criado e também deixamos um pouco Meline de lado e comecei a trabalhar na linha. Hoje eu praticamente revisei todos os livros que já saíram para 3DT e o mais engraçado é que o autor do sistema, o Marcelo Cassaro, é o mesmo autor daquele gibizinho do Indiana Jones que começou toda a história. Valeu!